Desde pequenos, aprendemos que a vida segue um ciclo natural. Nascemos, crescemos, envelhecemos e, em algum momento, morremos. Essa ideia parece simples quando aparece em livros, em conversas distantes ou em explicações sobre a natureza. Mas quando ela deixa de ser uma teoria e toca a nossa existência, algo dentro de nós muda. Porque pensar na morte não é apenas pensar no fim do corpo. É pensar no tempo que passa, nas pessoas que amamos, nas escolhas que ainda não fizemos, nos arrependimentos que carregamos, nos sonhos adiados e na pergunta silenciosa que quase ninguém tem coragem de encarar. Eu estou realmente vivendo a vida que tenho? Sentir medo da morte faz parte da condição humana. Esse medo não é necessariamente fraqueza, nem falta de fé, nem excesso de pessimismo. Em muitos momentos, ele é apenas o nosso instinto de preservação falando mais alto. O corpo quer continuar, a mente quer segurança, o coração quer permanência. Nós nos apegamos às pessoas, aos lugares, às memórias, aos planos e à sensação de que ainda há tempo. Por isso, quando a morte aparece como possibilidade, mesmo distante, ela nos lembra de algo que tentamos esquecer todos os dias. Nada aqui é completamente garantido. O problema começa quando esse medo deixa de ser uma consciência natural da finitude e passa a dominar a vida. Quando a pessoa evita qualquer conversa sobre o assunto, sente ansiedade intensa ao pensar em morrer, sofre ao imaginar a perda de alguém próximo, evita cemitérios, velórios, hospitais, notícias ou qualquer situação que lembre o fim. Em alguns casos, esse medo pode ganhar uma força tão grande que deixa de ser apenas uma preocupação comum e passa a se parecer com uma fobia. A tanatofobia é justamente esse medo excessivo e persistente da morte, capaz de provocar sintomas físicos, emocionais e mentais, como palpitações, falta de ar, tremores, sensação de pânico, pensamentos repetitivos e necessidade de fugir de tudo que toque nesse tema. Mas é importante dizer com cuidado, nem todo medo da morte é tanatofobia. Todos nós, em algum grau, sentimos desconforto diante do fim. O que diferencia um medo natural de um sofrimento mais intenso é o quanto isso começa a limitar a rotina, os relacionamentos, o trabalho, o sono, as decisões e a paz interna. Quando a pessoa deixa de viver porque está o tempo todo tentando se proteger da ideia de morrer, algo precisa ser escutado com seriedade. E nesses casos, buscar apoio profissional não é exagero, é cuidado. A morte assusta por muitos motivos. Assusta porque é desconhecida. Assusta porque não podemos controlá-la completamente. Assusta porque nos separa de quem amamos. Assusta porque confronta nossas crenças, nossa espiritualidade, nossas dúvidas e aquilo que imaginamos existir ou não existir depois. Mas talvez ela assuste também porque revela o quanto a vida pode estar sendo vivida no automático. Muitas vezes, o medo da morte não fala apenas do fim. Fala da sensação de que ainda não começamos de verdade. Há pessoas que têm medo de morrer porque sentem que não viveram aquilo que desejavam. Passaram anos cumprindo obrigações, agradando os outros, adiando escolhas, engolindo vontades, mantendo relações vazias, trabalhando demais, descansando de menos, dizendo depois eu vejo, um dia eu faço, quando der tempo eu mudo. Só que a consciência da morte interrompe essa ilusão. Ela nos lembra que talvez o tempo não seja uma promessa infinita. E então o medo aparece não apenas como pavor do fim, mas como angústia diante de uma vida que parece incompleta. Existe uma diferença profunda entre ter medo da morte e ter medo de uma vida não vivida. O medo da morte olha para o futuro e imagina o desaparecimento. O medo de não ter vivido olha para o presente e percebe a ausência. A ausência de presença, de verdade, de coragem, de escolhas próprias, de relações profundas, de sentido. A pessoa pode estar viva biologicamente, mas emocionalmente se sente distante da própria existência. E talvez seja por isso que a morte incomode tanto, porque ela pergunta em silêncio o que estamos fazendo com o tempo que ainda temos. Muitas vezes,
Tentamos fugir dessa pergunta. Enchemos a vida de distrações, compromissos, telas, tarefas, conversas superficiais e preocupações pequenas. Vivemos como se estivéssemos ocupados demais para pensar no essencial. Só que fugir da morte não nos aproxima da vida. Ao contrário, quanto mais negamos a finitude, mais corremos o risco de viver de forma inconsciente. Porque quando alguém acredita, mesmo sem perceber, que sempre haverá tempo depois, tende a adiar o que importa. Adia pedidos de perdão, adia conversas sinceras, adia mudanças, adia sonhos, adia cuidado, adia amor, adia a própria vida. A maturidade emocional começa quando conseguimos olhar para a morte sem transformá-la em desespero. Não para romantizar o fim, não para fingir que ele não dói, mas para permitir que a consciência da finitude nos traga de volta ao presente. A morte, quando olhada com coragem, pode nos ensinar sobre prioridade. Ela pode nos lembrar que nem toda briga merece nossa energia, que nem toda opinião precisa nos destruir, que nem toda cobrança externa deve comandar nossa vida, que nem todo medo merece ser obedecido. Ela pode nos mostrar que viver não é apenas continuar existindo, mas participar da própria existência com mais verdade. Talvez uma das formas mais saudáveis de lidar com o medo da morte seja aprender a viver com mais presença. Isso não significa abandonar responsabilidades, agir impulsivamente ou viver como se não houvesse consequências. Significa parar de tratar a vida como um ensaio. Muitas pessoas vivem esperando uma fase ideal para finalmente serem quem são. Esperam ter mais dinheiro, mais segurança, mais coragem, mais tempo, mais aprovação, mais certeza. Mas a vida real acontece antes da certeza. A vida real acontece enquanto ainda temos dúvidas, enquanto ainda sentimos medo, enquanto ainda estamos tentando entender. O medo da morte também pode se intensificar depois de perdas, traumas, doenças, acidentes ou experiências que aproximam a pessoa da fragilidade humana. Quem já perdeu alguém importante sabe que a morte deixa marcas diferentes. Ela muda a forma como olhamos para uma cadeira vazia, uma foto antiga, uma data comemorativa, uma mensagem que nunca mais será respondida. O luto nos ensina, muitas vezes de forma dura, que amar alguém é também conviver com a possibilidade de perder. E isso pode despertar uma ansiedade profunda. Se eu perdi uma vez, posso perder de novo. Se alguém se foi, outros também podem ir. Se a vida acabou para alguém, um dia acabará para mim. Esse pensamento pode ser esmagador, se a pessoa permanecer sozinha dentro dele. Por isso, falar sobre a morte de forma humana é importante. Não como morbidez, não como pessimismo, mas como parte da vida emocional. Famílias que tratam a morte como tabu, muitas vezes deixam crianças e adultos sem linguagem para lidar com perdas. Quando tudo é escondido, suavizado demais, ou transformado em segredo, o medo pode crescer no escuro. Falar com sensibilidade, respeitando a idade, a dor e a crença de cada um, ajuda a dar forma ao que assusta. E o que ganha forma pode ser cuidado. Também é importante compreender que crenças religiosas ou espirituais podem tanto confortar quanto gerar medo, dependendo de como foram construídas. Para algumas pessoas, a fé oferece sentido, esperança e acolhimento diante da finitude. Para outras, certas ideias sobre punição, culpa ou julgamento podem aumentar a angústia. Por isso, cada pessoa precisa olhar para suas crenças com honestidade. Elas estão trazendo paz ou apenas mais pânico? Estão aproximando você de uma vida mais consciente ou fazendo você viver com medo constante do que virá depois? Quando o medo da morte se torna excessivo, o corpo pode reagir como se estivesse diante de um perigo imediato. Tontura, boca seca, suor, palpitação, dor no peito, náusea, tremores, sensação de sufocamento, ondas de calor ou frio, dormência, pensamentos acelerados e vontade de fugir podem aparecer. A mente, por sua vez, pode repetir imagens, criar cenários terríveis, imaginar perdas, questionar a realidade ou sentir que está perdendo o controle.
Esses sintomas são assustadores, mas precisam ser compreendidos como sinais de sofrimento emocional. Eles não devem ser tratados com vergonha. Devem ser tratados com cuidado. O caminho para lidar com esse medo não é tentar eliminar todos os pensamentos sobre a morte. Quanto mais alguém tenta impedir um pensamento, mais ele pode retornar. O caminho costuma passar por aprender a se relacionar de outra forma com esses pensamentos. Respirar quando eles aparecem. Nomear o medo. Voltar ao corpo. Conversar com alguém confiável. Procurar terapia quando o medo ocupa espaço demais. Criar uma vida mais coerente com os próprios valores. Porque muitas vezes, o medo diminui quando a pessoa começa a sentir que está vivendo com mais presença. Estabelecer uma relação saudável com a mortalidade envolve aceitação. Mas aceitação não é desistência. Aceitar que somos finitos não significa viver com tristeza permanente. Significa parar de usar a negação como única defesa. Significa entender que o tempo importa justamente porque é limitado. Que as pessoas importam porque não estarão sempre disponíveis. Que o corpo precisa de cuidado porque não é uma máquina infinita. Que certas escolhas precisam ser feitas porque a vida não espera eternamente pela nossa coragem. Talvez seja por isso que a morte, apesar de assustadora, também possa nos ensinar a viver melhor. Ela nos lembra que pedir desculpas pode ser mais urgente do que manter orgulho. Que dizer eu te amo pode ser mais importante do que esperar o momento perfeito. Que cuidar da saúde mental não é luxo. Que abandonar uma vida sem sentido talvez seja uma forma de respeito por si mesmo. Que adiar eternamente o que toca a alma pode se transformar em arrependimento. Que a rotina precisa ter espaço para a presença, e não apenas para a sobrevivência. No fundo, o medo da morte nos coloca diante de uma pergunta essencial. Se a vida é finita, como quero habitá-la? Não existe uma resposta única. Para algumas pessoas, viver melhor significa estar mais perto da família. Para outras, significa criar, estudar, viajar, cuidar, perdoar, recomeçar, simplificar, amar com mais verdade, dizer mais nãos, deixar de fingir, recuperar a própria espiritualidade ou construir uma rotina mais fiel aos próprios valores. O importante é que essa resposta seja sua, não apenas uma cópia do que esperam de você. A morte não precisa ser pensada todos os dias como ameaça. Mas lembrar que ela existe pode nos ajudar a não desperdiçar a vida inteira em coisas que não têm alma. Pode nos ajudar a parar de trocar presença por pressa, verdade por aparência, afeto por orgulho, saúde por excesso, liberdade por aprovação. A consciência da morte, quando amadurecida, não nos empurra para o desespero. Ela nos convida a viver com mais lucidez. Se hoje você sente medo da morte, talvez a primeira coisa seja não se condenar por isso. Esse medo é humano. Ele toca algo profundo em todos nós. Mas se esse medo está paralisando sua vida, roubando seu sono, afastando você das pessoas, causando crises ou impedindo sua rotina, procure ajuda. Não porque você é fraco, mas porque nenhuma pessoa deveria enfrentar sozinha uma angústia que se tornou grande demais. E se o medo que aparece em você não for apenas da morte, mas da sensação de não ter vivido, então talvez seja a hora de começar pequeno. Não espere a vida perfeita para viver. Comece por uma conversa que precisa acontecer. Um cuidado que você vem adiando. Uma escolha que respeite mais sua verdade. Um momento de presença real. Um perdão possível. Um limite necessário. Um gesto de amor. Uma pausa. Um retorno para si. Porque talvez a pergunta não seja apenas se você tem medo da morte. Talvez a pergunta seja se você está permitindo que esse medo ensine algo sobre a vida. No fim, todos nós caminhamos com a finitude ao lado. Mas isso não precisa transformar a existência em pânico. Pode nos lembrar que viver não é controlar o fim, mas honrar o tempo entre o começo e a despedida. A morte faz parte da vida. Mas a vida, enquanto existe,
ainda pede presença, ainda pede coragem, ainda pede verdade. E talvez não seja possível eliminar completamente o medo de morrer. Mas é possível diminuir o medo de chegar ao fim, carregando a dor de nunca ter vivido de verdade.